A gente entra num assunto muito contemporâneo que, quem diria, 2017, a gente vive um mundo rachado, dividido em guerras religiosas. A religião como um instrumento para a intolerância. Gilberto Gil falou outro dia, vou ler para você, quero que você reaja. Perguntado sobre Deus, ele disse o seguinte: Deus é o nome de tudo aquilo que está fora do nosso alcance. Deus continua sendo a grande utopia. O que Deus precisa é se livrar das religiões. Eu, particularmente, tenho vivido nesse tempo da minha vida uma liberdade interior muito grande que tem me feito ficar posicionado diante dessa grande questão religiosa, que é justamente a temática dos dias de hoje. Os grandes conflitos hoje nascem em torno das religiões. Eu vou a Jerusalém todos os anos e eu vejo que a cidade santa há muito deixou de ser, naquilo que se diz a prática do dia a dia. Não há nada de santo naquela prática. É sempre uma disputa. Agora, é claro que o fiel que vai, que o sacerdote que lá reside, ele precisa fazer o esforço para vencer o que deixou de ser santo ali. E eu concordo, porque é muito difícil estabelecer, dentro do contexto da religiosidade, a busca da espiritualidade. Será sempre um desafio o religioso ser espiritual. Porque não é uma garantia eu estar dentro de um contexto religioso e ser um homem espiritualizado. Porque quando eu tenho o estrangulamento dessas questões... Com todo respeito, basta ver a Cúria, né? Há corrupção em todos os lugares, né? É aquilo que a gente estava falando anteriormente. Quando você tem um mundo religioso que não é espiritualizado, você abre as portas para a hipocrisia. Porque eu ser religioso, eu tenho todo o formato exterior que me defende como um homem religioso. Mas veja bem, o que me assegura estar na perspectiva de viver com Deus uma experiência é eu ser espiritual, é o esvaziamento. E quando a gente tem o discurso religioso sendo construído quase que numa oposição a esse processo de esvaziamento, você tem a teologia da prosperidade, isso sendo pregado nas nossas televisões de maneira quase que inescrupulosa, a venda do céu, a venda da eternidade, com práticas religiosas que coloca a gente quase que num neopaganismo. Então você perdeu toda a oportunidade de espiritualizar. Você disse há pouco, em oposição à pobreza, o discurso da prosperidade. Você estava se referindo aos protestantes, aos evangélicos, aos neopentecostais que se aproveitam da comunicação para vender, vamos dizer, esse peixe. E nós cristãos também, católicos também. Porque em muitos discursos, Bial, você percebe que há um esquecimento do desprendimento como um caminho para a realização humana. E nós precisamos aprender muito com os orientais, porque a espiritualidade ela vai me dando a capacidade de lidar com a matéria sem depender desta matéria para ser feliz, para ser um homem realizado, porque a verdadeira riqueza é tudo aquilo que espiritualmente eu posso alcançar. E englobo também o conhecimento, a minha capacidade de ser sensível ao mundo, tudo isso é espiritualidade. Eu gostaria muito, e é o meu esforço diário, de que todo o meu trabalho seja para abrir as consciências e não para amordaçá-las ao meu discurso, ao meu modo de ver. Mas você acaba de reconhecer um paradoxo aí. O tempo todo. Servir, né, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A gravadora o que é da gravadora, justamente. A igreja o que é da igreja. É o meu dilema a vida toda. E quando você disse, antes de eu entrar, que eu sou um homem que acabou não se decidindo, eu gosto dessa dialética. Eu gosto dessa dialética. Se você me perguntar, Padre Fábio, o que vai ser amanhã? Não sei. E eu tenho o prazer de não saber, porque eu quero estar aberto a tudo aquilo que se torna um desassossego em mim. Então, se hoje eu estou confortável fazendo esse trabalho que eu faço, se amanhã eu amanhecer com esse desconforto, me expulsando, você pode ter certeza que eu não continuarei. Eu quero ser muito fiel àquilo que Deus me revela através da minha consciência, através da minha liberdade interior. É curioso, eu estou escutando um homem de fé dizendo que é movido à dúvida. O tempo todo. Como assim? Porque a fé não é outra coisa senão a articulação de forma inteligente, sensível, por isso é inteligente. Não há nada mais inteligente que a sensibilidade. Toda vez que eu articulo as minhas dúvidas de forma sensível, eu não fico ancorado nas perguntas inférteis.
E fé é isso, é você não se prender às perguntas inférteis. Eu não sei para onde vou, só que eu sei que eu não vou por aí. Eu sempre fui muito bem-humorado e eu não tinha oportunidade de ser com os meus perfis oficiais. Eu me sentia meio cobrado, às vezes que eu ensaiava um pouquinho de humor, já que isso? Padre não pode ser assim. E eu acabava me retraindo. E o Luca, que é o meu bulldog francês... ele de fato existe, é uma criatura real e virtual. Uma das mais interessantes que eu conheci na minha vida. É um ser humano fantástico. Um ser humano fantástico, nem o ministro. O Luca é meu filho mais velho. Eu tenho 3 bulldogs. Tenho o Enzo, a Francesca, que é filha do Luca. E quando o Luca chegou, às vezes eu observava para ele assim, observava a cara dele, e eu sentia que ele dizia algumas coisas para mim que eu tinha vontade de dizer aos outros. Não vamos discordar, né? De perto ninguém é normal. Diz que é para não discordar. E eu quis dar voz ao Luca, que eu achei que ele seria uma pessoa interessante nas redes sociais, para poder dizer o que ele pensava. E foi fantástico, porque eu acabei, assim, criando um círculo de pessoas que entenderam a brincadeira, mas que levavam muito a sério. Interagiam com ele e davam a ele o direito de dizer tudo o que ele pensava. E foi assim que nasceu. Ele dizia, não latia. Ele nunca se considerou um cão. Já começou assim. Uhum. O primeiro Twitter dele foi, se eu pudesse latir tudo o que eu penso. Ele abriu as redes sociais dele assim. E depois o Luca foi ficando desnecessário para mim. Porque eu fui tendo mais coragem de ser quem de fato eu sou nas redes sociais. Eu queria que as pessoas de fora conhecessem o Padre Fábio que os meus amigos conhecem. Que a minha equipe de trabalho conhece. O Maurício está comigo há 10 anos, eu acho que sabe você disso. está conseguindo, né? Eu espero, porque eu me sinto mais à vontade para encontrar as pessoas. Hoje é impressionante, por causa do Snap, que se tornou uma notícia, né? Eu fiquei muito conhecido por causa dessa rede social. A gente tem alguma coisa do Snap do Padre Fábio? É melhor não ter, por favor. Vamos ver para ele ficar bem orgulhoso das coisas que ele faz lá. Roda aí. Eu fico me perguntando, né? Tanto desenvolvimento tecnológico e ninguém ainda construiu um spray, uma coisa assim. Pessoa chata tá chegando, você... Olha que maravilha. A pessoa chata tá chegando, você já dá uma borrifada. Na hora que ela entra, ela nem percebe, mas aí já vai fazendo efeito. Podia ter também um spray para a pessoa que fala demais, para você inibir a iniciativa dela. Você borrifa, ela entrou na sala, ela até começa falante. Aí o aerosol começa a fazer efeito, ela vai ficando... Essa patente vai vender bem. Mudinho, fica igual um criado, mudo. Aí ela só volta a falar umas 2 horas depois, quando passa o efeito do aerosol. Eu já descobri, o Snapchat é o confessionário do Padre Fábio de Mello. Por isso o Luca não precisa mais, tá vendo? Mas vem cá, sabe o que me ocorreu quando o Luca cão? Eu falei, mas cão é sinonímia do diabo. A minha maior preocupação é quando eu identifico o que é diabólico em mim e que é alimentado pela minha rotina. Aí eu acho que é o grande estrago. Porque às vezes uma pessoa vem e fala, Padre Fábio, queria muito que o senhor fosse lá em casa fazer um exorcismo. Eu não, cada um que expulse o diabo que criou. Né? O diabo é seu. Somente você tem autoridade para retirá-lo da ação. Porque se eu fico pensando o diabo como uma instância, eu perco a responsabilidade de reconhecer aquilo que em mim é diabólico e prejudica as pessoas no dia a dia. Então, acredito na instância, acredito, mas eu fico muito mais preocupado com o conceito de diabólico, que é aquilo que eu quebro facilmente e que perde a harmonia por uma escolha minha. Da mesma forma, os símbolos é aquilo que une, é que faz com que as pontas fiquem grudadas. O diabolos, do grego, é aquilo que separa, é aquilo que retira a harmonia. Então eu tenho atitudes diabólicas, você tem. Então eu preciso cuidar no meu dia a dia para que o diabólico não prevaleça sobre o simbólico que eu posso ser. Associa-se que aquilo que está desarrumado, triste, é mais fácil de ser sagrado. Eu não acredito nisso. Não, a luz as imagens tristes, justamente, as imagens tristes da minha infância, eu desafio vocês aqui, todos nós crescemos vendo santos tristes no altar. Então sempre,
né? E não é nenhum problema, isso é cultural. Mas quando eu vou anunciar a santidade nos dias de hoje, eu preciso olhar nos olhos dessas pessoas e convencê-las de que elas podem ser santas, que santidade é o quê? Um caráter elevado, um cultivo de virtudes pessoais e que elas podem ser bonitas. Não é nenhum impedimento à sua beleza, o cuidado que você tem com o seu corpo. Se você administra isso bem, isso não é excesso em você. E o padre diz isso com um sorriso luminoso e acaba de lançar um disco chamado Clareou. Bonito, que nome bonito. Título, né? Mas o que tem de renovação nesse novo disco? O que você apontaria nas letras, na pegada do disco? Eu quis fazer um disco que pudesse ser uma expressão das minhas inquietudes de hoje. Eu tenho ficado muito prático nas minhas reflexões. A qualidade da vida que eu vivo, as escolhas que eu faço, tenho sentido Deus me conduzindo por esse caminho muito simples. Onde eu escolho passar o dia de folga que eu tenho. O que escolho fazer com o ano que terei. Para mim isso é religioso. E foi um disco que eu pude garimpar canções que me ajudavam a pensar esse cotidiano. Porque eu acho, Pedro, que nós estamos vivendo um prejuízo muito grande. Nós estamos muito mecânicos no nosso jeito de viver. E às vezes esse jeito mecânico não contempla a reflexão, o debruçar sobre si mesmo. A gente fica só reativo no piloto automático. E isso realmente isso é a morte da relação entre as pessoas, da possibilidade de crescimento. E daqui a pouco eu vou começar a fazer um discurso católico cristão aqui. Não. Mas nós somos. Se você for pensar, as nossas inquietudes são as mesmas. Se eu pego um ateu bem intencionado e eu vou conversar com ele, ele tem as mesmas preocupações que eu tenho como padre. Viu, Papa Francisco? Bem intencionado. Se nós temos amor à humanidade, se nós queremos respeito pelos outros, se nós queremos uma vida melhor, nós já estamos todos dentro do contexto do Evangelho, eu não tenho dúvida disso. Maravilha, padre. Então, depois do intervalo, o padre Fábio de Mello canta Trem Bala. Trem Bala. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida já trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui.
que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.